Bom dia, pessoal. Bem, pessoal, hoje estamos continuando, né, as aulas de física, tá? Mais especificamente a parte de eletricidade. Depois, posteriormente, a gente vai falar de magnetismo, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre campo elétrico e na aula posterior a gente vai falar também um pouco sobre diferença de potencial. Potencial é associado a uma carga, né, ou a um conjunto de cargas. E depois a gente vai falar posteriormente sobre potenciais em circuitos também, tá? Bem, pessoal, para essa aula de campo elétrico hoje, a gente tem uma aula bem tranquila, né? Eu já expliquei para vocês em sala o que seria o campo elétrico, né? A princípio, a gente explica para vocês que o campo elétrico, na realidade, ele é um intermediário, né? Que é gerado por uma carga. E é um intermediário entre a interação entre duas cargas, gerando a lei de Coulomb, né? Que é a força elétrica, a origem elétrica, tá? E aí a gente vai iniciar mostrando para vocês aqui o que nós chamamos de modelo de dipolo elétrico. Então, esse é o modelo que é aceito até hoje, né? Que saiu diretamente do experimento, que mostra que duas cargas, nesse caso aqui, pontuais, tá? Uma carregada, né? Uma positiva, com a carga positiva e outra com carga negativa, eles têm essas linhas de campo, né? Quando você aproxima uma carga, né? No caso, duas cargas pontuais, de polos diferentes, né? Nesse caso, de cargas diferentes, você tem esse desenho das linhas de campo. Então, as linhas de campo saem da carga positiva e vão para a carga negativa, tá bom? Então, esse é o modelo que é aceito e é que até hoje, né, que foi feito, né, foi criado a partir do experimento e que é mostrado e que mostra o comportamento do campo elétrico entre duas cargas pontuais, ou o que nós chamamos de dipolo elétrico, tá bom? Bem, pessoal, o campo elétrico, né, aqui tem só uma definição básica, né, ele diz que é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço. Isso aí a gente vai mostrar. Então, o campo, na realidade, ele se distribui, quando ele é gerado pela carga, ele permeia todo o espaço ao redor da carga, tá? Então, eles que estão sob a influência de uma carga elétrica, nesse caso aqui uma carga fonte, que gera o campo, né? Tal que uma outra carga prova, nesse caso aí a carga que sente o campo, ao ser colocado num desses pontos, fica sujeito a uma força de atração e repulsão, dependendo da fonte. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que, você tem uma carga geradora, e a gente sempre vai trabalhar assim, né? Uma carga geradora, ela gera o campo que permeia o espaço e esse campo ele interage com outra carga que nós chamamos de carga prova. E a partir disso gera-se a força de origem elétrica que gera a lei de Coulomb, né, que é caracterizada como lei de Coulomb. Né? Lembrando que geralmente a gente estuda a lei de Coulomb primeiro para depois dizer o que é o intermediário, qual seria o intermediário entre as duas cargas, que nesse caso é o campo elétrico. Tá? Então aqui tem um desenho simples, né? Onde você tem, por exemplo, um átomo, né, o esboço de um átomo com a carga positiva do núcleo, né, geralmente estão formado por densidade de carga positiva, e aqui há alguns elétrons, ou que nós chamamos de eletrosfera, que estão orbitando ele aqui. Então, essa força de origem elétrica é a primeira explicação, né, para os elétrons, né, ou a nuvem eletrônica que está circundando o átomo. Então, a carga negativa aqui, ela é atraída pelo núcleo positivo através da interação entre o campo, né, que pode ser gerado pela carga positiva, né, atraindo a carga negativa, né? E aí, a partir dessa interação aqui, tem o que nós chamamos de lei de Coulomb, que segura os elétrons na órbita do núcleo atômico. Bem, pessoal, a gente sabe que o campo elétrico é uma grandeza de origem vetorial, né? Ou seja, ela é um vetor, né, que tem módulo, sentido e direção, como eu já expliquei em várias aulas para vocês, tá? E ele diz que o vetor campo elétrico, quando uma carga prova que é colocada em um ponto do espaço, ela sofre a ação de uma força. Então, o campo elétrico gera a força entre as cargas, tá ok? Ele é o intermediário entre a força elétrica ou lei de Coulomb. Tá? E aí, o que a gente tem aqui? Ó? Você tem duas cargas aqui, né? Como as cargas são positivas, essa carga pode gerar uma força elétrica empurrando essa para cá. Né? E a gente pode calcular, o que ele quer mostrar aqui é que a gente pode calcular a força elétrica em termos do campo ou o campo em termos da força, tá? Então, se eu tenho uma força de origem elétrica aqui nessa direção, eu posso calcular o campo dessa carga como sendo o produto né, a divisão da minha força pela carga, ou seja, o campo elétrico ele é nada mais nada menos do que a força por unidade de carga. Isso aqui é na notação vetorial, e na notação escalar me diz que o módulo do campo elétrico ele é a força por unidade de carga, certo? E no SI a unidade é em newtons por corpo, porque força é dada em newtons no SI e carga é dada em Coulomb, tá? Tudo bem.
E aí, pessoal, a gente aqui vai só apenas caracterizar, né, dar algumas características básicas do campo elétrico, né? Então, a gente tem, por exemplo, o campo elétrico de uma carga pontiforme fixa, né? Geralmente, a gente coloca essa carga fixa, por quê? Porque a gente está preocupado em saber o que acontece com a carga prova. Então, você só sabe que tem um campo ali, né, apesar de ser uma grandeza experimentalmente invisível, por conta do movimento que a carga prova faz em relação à carga que está fixa, né, que é a carga geradora, tá? Então você tem o seguinte, você tem aqui as cargas, né? Aí você tem aqui os vetores de campo e força, lembrando que os vetores de campo e força geralmente são na mesma direção. Você tem, nesse caso aqui, o campo com direções iguais, né? Mas com sentidos opostos à força, e tem algumas conclusões baseadas nisso. Então, as conclusões são: a carga positiva, o Q é maior do que zero, ele gera um campo que nós chamamos de campo de afastamento, tá? Ou seja, o Q aqui nesse caso aqui dizendo que o valor dela, o sinal dela é maior do que zero, né? É positivo. E a carga negativa, que é o Q menor do que zero, né? Gera um campo que nós chamamos de campo de aproximação. Então isso na realidade já fica claro até no primeiro slide lá, quando você vê as linhas de campo, geralmente, que eu vou mostrar também, para cargas pontuais, para pontos positivos, ele tem as linhas de campo de afastamento e as linhas de campo para carga negativa tendem a se aproximar, ou seja, de aproximação. Então ele fala que uma partícula eletrizada gera um campo na região do espaço, que circunda, né, que é a circunda, porém no ponto onde foi colocado o vetor do campo devido à própria partícula é nulo, certo? Então a gente tem aqui que o campo elétrico que é gerado pela partícula, ele permeia toda a região do espaço, tá? Tudo bem, mas ainda né, para um campo elétrico de uma carga pontiforme fixa, certo? Ele fala que o módulo do campo elétrico é um ponto P qualquer, e aí a gente vai ver que a gente analisa dentro do campo vetorial, que é o campo né, de vetores campo elétrico, né? Para cada ponto ele tem um valor específico, tá? Se for um campo uniforme, ele tem um valor igual para todos os pontos. Mas se não for um valor, se não for um campo uniforme, ele pode ter para diferentes pontos, diferentes valores de campo elétrico. Nesse caso, esse valor é o valor realmente do módulo, tá? O valor numérico. Então, a gente tem aqui no qual uma carga fica sob a ação de uma força de módulo F, né, é obtida a partir da relação. Então, você tem, de novo, a relação entre campo, força e carga, ou seja, o campo é dado pela força por unidade de carga. Como a força elétrica aqui, a gente já equacionou ela no slide passado, ela é dada por carga, então, constante elétrica, multiplicado pelo produto das cargas, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Quando você substitui aqui e faz o cancelamento entre as duas cargas prova, você obtém uma expressão mais explícita para o campo elétrico, né? Então, essa expressão explícita para o campo elétrico é: o campo elétrico é igual a constante elétrica multiplicado pela carga, né, nesse caso geradora, dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, ele ainda é proporcional ao valor da carga geradora, tá? Mas inversamente proporcional ao quadrado da distância, como seguir a regra da lei de Coulomb, tá bom? Então você tem o que? A carga fonte, ou carga geradora, o Qzinho é a carga colocada em um ponto, que é chamada carga prova, o D é a distância entre as duas cargas, ok? Tudo bem. E aí a gente faz aqui um pequeno gráfico, né, para ver algumas observações importantes sobre o campo elétrico. Você tem aqui o campo elétrico por distância. Está fazendo aqui uma relação entre o campo elétrico e a distância, tá? Percebe que é a mesma curva, ou seja, a hipérbole cúbica, da mesma maneira que a lei de Coulomb. Por quê? Porque lá na lei de Coulomb a gente tem a relação entre a força e a distância. E lá era proporcional ao inverso do quadrado da distância. Aqui o campo elétrico segue a mesma regra, ele é proporcional ao inverso do quadrado da distância também. O gráfico representa a intensidade do vetor E, nesse caso, campo elétrico, criado por uma partícula, né, com carga Q em função da distância. Né, você percebe que para o aumento da distância você tem uma diminuição significativa, né, do campo elétrico. Quando você, à medida que você aumenta a distância, você aumenta a distância entre a carga geradora e a carga prova, você diminui efetivamente a interação do campo com essa carga prova, diminuindo assim, por exemplo, a força de origem elétrica. Que mostra mais algumas observações importantes. É importante salientar que a existência do campo elétrico é um ponto. Não depende da presença da carga prova, né? Obviamente, ele só precisa que você tenha uma carga
geradora ou carga-fonte, que gera todo o campo no espaço. Né? Assim, existe um campo elétrico em cada ponto, embora não haja uma carga-prova em nenhum deles. Ou seja, você consegue calcular os valores de campo elétrico, mesmo não tendo uma carga-prova para você relacionar a esse ponto. Tá? Uma outra unidade de intensidade de campo elétrico, que nós chamamos de volt por metro, isso é só uma outra maneira de você representar a dimensão de campo elétrico, né, em uma outra unidade, que não necessariamente pode, nesse caso aqui está no SI, mas você pode colocar em unidades que não tem no SI. A intensidade de direção e sentido depende do ponto do campo, né, para um corpo dado, ou seja, na realidade, em vários pontos do campo vetorial, né, que é o do campo elétrico, você pode ter direções e sentidos diferentes, vai depender muito. Apenas se for um campo constante, que a gente vai ver, geralmente se mantém a direção e o sentido do campo, tá? Bem, pessoal, aqui esse slide mostra que o vetor campo elétrico, ele serve o que nós chamamos, que eu já expliquei muito para vocês em sala, o que nós chamamos de princípio da superposição. O que isso quer dizer? Basicamente, uma soma vetorial. Isso quer dizer que se eu tenho vários campos, né, se eu tenho um sistema de partículas, 3 ou mais partículas, que cada uma delas gera um campo, qual o campo resultante sobre esse sistema? É a soma de todos os campos individuais de cada uma delas. Então, você tem aqui uma partícula Q1, Q2 e Q3, cada uma gera um campo. Esse gera um de aproximação, a positivo de afastamento, essa de afastamento. Então, cada uma aqui tem seus respectivos campos. E a gente, para encontrar o campo resultante entre elas, é só somar o campo de cada uma individualmente, encontrando assim o campo resultante, né? Isso é o chamado princípio da superposição também, ou soma vetorial. Você pode até substituir isso com um sistema de N partículas como um somatório. As cargas Q1, Q2 e Q3 originam separadamente os vetores de campo E1, E2 e E3, obviamente, né? O vetor campo elétrico resultante é a soma vetorial dos campos E1, E2 e E3, que as cargas originam separadamente. Você soma cada um dos campos separadamente, né? Criado por cada uma das cargas. Tá? Bem, há de se observar também o que nós chamamos de linha de força, né? Esse slide e o próximo eu vou deixar para vocês dar uma lida, porque eu quero mostrar com mais clareza, né? Que tem no próximo slide aí um desenho mais explícito do que seriam as linhas de força. Essencialmente, as linhas de força, elas são aquelas linhas lá que a gente viu no dipolo elétrico, né? Só que ali são linhas de força para um dipolo elétrico. A gente vai ver que tem linhas de força também nesse caso, para um sistema apenas de uma partícula ou de várias partículas. Essas linhas de força, elas são associadas às linhas de campo. Ou seja, aquele dipolo elétrico, ele tem linhas de força e linhas de campo. Tá? Geralmente, o campo e a força têm a mesma direção. Então, a gente vai colocar para vocês as linhas de campo aí mais explícitas nos próximos slides. Tá bom? Bem, pessoal, aqui mostra as linhas de força, né, de uma partícula pontiforme, de uma carga pontiforme positiva. Você percebe que a direção, ou seja, as setas estão para fora da partícula. E essa é a característica básica de linhas. Isso aqui são linhas de campo e isso aqui são linhas de força, tá? Então, que essencialmente são as mesmas, têm as mesmas direção. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, o campo é um aqui que está nessa direção, a linha de força dela também está nessa direção e nesse sentido, tá bom? Tá ok? Então, o conceito de linha de força foi introduzido pelo inglês, né, Faraday, no século XIX, com a finalidade de representar o campo elétrico através de diagramas. Então, você tem aqui, ó, as linhas de força, não, as linhas de campo, né, de afastamento para uma carga de origem positiva, que também pode ser representada dessa forma aqui também. Tá ok? Então, essa é a representação das linhas de força ou linhas de campo de um campo elétrico de uma carga pontiforme de sinal positivo, tá? Aqui também já é outro desenho, mas agora mostrando as linhas de força ou linhas de campo para uma carga pontiforme. Nesse caso aqui, com um sinal negativo, ou seja, com a carga negativa, você percebe que as setas estão chegando, né, na carga, ou seja, são linhas de aproximação, né? Ou seja, se eu tivesse uma carga prova aqui, nessa direção ele teria uma aproximação, ele tenderia a ter uma aproximação dessa carga negativa aqui, tá bom? Se ela fosse uma carga positiva, né, ele teria uma tendência a se aproximar. Então, esses são os diagramas, né, as maneiras de representar as linhas de força e linhas de campo em um campo, em uma carga elétrica, né, que tem uma carga elétrica negativa pontiforme, tá?
Aqui mostra as linhas de força, nesse caso aqui, linhas de campo para um dipolo elétrico, né? Nesse caso aqui eu tenho, na realidade, duas cargas positivas, ó. Percebe que aqui ele colocou uma setinha associada a um. O que isso quer dizer? Que nesse ponto aqui, a representação do vetor do campo elétrico é esse vetorzinho aqui. Então, para cada ponto das minhas linhas de força, eu tenho um vetorzinho associado àquele ponto, tá? Então, ele mostra aqui, ó, acima temos um exemplo de linha de força para duas cargas pontiformes positivas, né? Você percebe que elas tendem, né, na realidade, a não se interagir, né? Ah, de valores idênticos. No exemplo, as ambas são positivas. Caso fossem negativas, mudariam apenas o sentido da orientação das linhas de força, sendo conservados os demais aspectos. Então, você tem aqui a representação de duas cargas pontiformes positivas. Aqui eu tenho um dipolo elétrico, né? Que só uma carga positiva e outra negativa. Esses vetorzinhos aqui, em cada ponto desse, representa o campo elétrico, por exemplo, nesse ponto. Esse representa o campo elétrico nesse ponto e assim por diante. Lembrando que cada vetor desse tem um módulo, né, uma intensidade associada a ele, né? Acima temos um exemplo de linhas de força para duas cargas pontiformes, né? Uma positiva e outra negativa de valores idênticos, ou seja, formando aí o que nós chamamos de dipolo elétrico. Tá bom? Aí tem mais algumas características das linhas de força, né? A linha de força de um campo elétrico é uma linha que geralmente tangencia, ou seja, ela passa pela tangente, né, da, da, dessa linha de campo, né? Em que cada ponto vetor campo elétrico resultante é associado ao ponto considerado. Ou seja, essa aqui, por exemplo, me dá o valor do campo resultante nessa e assim por diante, tá bom? Então você tem, por exemplo, essa linha aqui, essa carga aqui gerando um valor no campo aqui e essa gerando esse valor aqui, eu tenho um campo resultante nessa direção aqui que representa o valor do campo nesses pontos, tá bom? Quanto maior a distância até a carga, mais afastadas entre si são as linhas, obviamente. Se você afasta, você vai ter uma interação menor entre as linhas de campo, porque as linhas de campo representam o próprio campo no espaço, né? Por conversão, as linhas de campo são orientadas no sentido do vetor de campo. Geralmente, as linhas de campo e de força, né, na realidade, elas têm a mesma direção das linhas de campo, tá? Então, geralmente, é a mesma direção. Em alguns exemplos, pode ter sentido diferente, mas a direção é essencialmente a mesma. As linhas de força são sempre perpendiculares à superfície dos corpos carregados, tá? Então, elas sempre furam, né? Elas interagem com o corpo formando um ângulo de 90 graus, tá bom? A concentração de força é diretamente proporcional à intensidade do campo. Isso que está relacionado, na verdade, à carga. Ou seja, quanto maior a carga, né, maior você tem a linha, você tem o campo elétrico, né? Porque ele é diretamente proporcional. Isso foi até mostrado na equação anterior, tá? Aqui só está mostrando a trajetória de partículas, né? Então, se você tem, por exemplo, uma partícula, você tem um dipolo elétrico, né? Se você coloca uma partícula positiva dentro desse campo aqui, né? Ela vai tender a se aproximar dessa carga negativa, né? E a negativa vai tender a se aproximar dessa carga positiva. Então, as positivas se movimentam espontaneamente a favor do campo, né? Nesse caso aqui, nessa direção. E as negativas geralmente contra o campo, né? Então ela vai vir daqui para cá, mesmo as setas vindo daqui para cá. Isso para um dipolo elétrico, tá bom? Bem, vários exemplos em física levam em consideração o que nós chamamos de campo elétrico uniforme. Na realidade, a aplicação prática de campos elétricos leva muito à ideia de campo elétrico uniforme, tá? Então, é de se esperar que a gente precise, né, para os vários problemas que vão aparecer para vocês, que a gente precise ter o entendimento do que seria o campo elétrico uniforme. Então, o campo elétrico uniforme é uma região do espaço em que o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. Então, essencialmente, você tem uma linha de campo, que geralmente ela é representada por essa linha horizontal. Você percebe que você não tem curvas na linha, ela é uma linha reta, né? E o que isso quer dizer, essa representação dela sendo reta? Quer dizer que o valor do campo elétrico em todos os pontos ao longo da linha é sempre o mesmo, tá? Então, o que é o campo elétrico uniforme? O campo elétrico uniforme é um campo elétrico no qual todos os valores de campo elétrico para cada ponto dentro da minha linha de campo é sempre o mesmo, valor de intensidade ou de módulo, que é o valor numérico, tá? Mas sempre o mesmo, tá? Em todos os pontos, aí ele diz que a mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade, nesse caso, o módulo. Nele, as linhas de força são retas, paralelas, igualmente orientadas e espaçadas. Então, você tem aqui linhas de força, por exemplo, você tem aqui um objeto com uma densidade de carga positiva, ele gera um campo uniforme,
né? Ou duas placas aqui, ó. Se ele gera um campo elétrico uniforme, a representação dela no espaço seria essas linhas paralelas entre si, porém perpendiculares à superfície que tem essa densidade de cargas distribuídas, ok? Pode-se mostrar que o campo elétrico, o campo entre as duas placas, nesse caso aqui paralelas, a gente vai ver depois que existe uma aplicação prática para isso, quando for falar sobre capacitores, né? E de espessura expressiva, ela é uniforme. Então você tem aqui as duas placas carregadas e gera um campo elétrico positivo, né? Aqui mostra o que acontece com a partícula, né? Isso aqui agora são aplicações práticas, a gente poderia pensar, quando você interage ela em um campo elétrico uniforme. Então, quando você tem um campo elétrico uniforme, né? E você interage com as partículas, você coloca as partículas expostas nesse campo, dependendo do sinal da partícula, ela tem uma trajetória diferente. Então, é de se esperar que se eu tenho, por exemplo, você tem uma densidade de carga positiva e as linhas de campo saem daqui para cá, né? Porque tem a densidade de carga negativa. E seguindo o modelo anterior que a gente explicou, você tem o campo elétrico nessa direção. Linhas igualmente espaçadas, horizontais entre si. Então você tem realmente um campo elétrico uniforme, né? Então quando você tem isso, se você coloca, por exemplo, uma carga positiva dentro desse campo, ele faz essa trajetória, né? Ele descreve essa trajetória. Se você coloca uma carga negativa, como ela segue o campo, né? Ela vai faz essa trajetória. Se você coloca uma carga que não tem, uma partícula que não tem carga, nesse caso aqui, por exemplo, um nêutron, né? Ele vai passar direto porque ele não tem uma carga para interagir com as linhas de campo. Ele pode interagir, mas não temos não vai mudar a sua trajetória por conta de ele não ter carga, tá bom? Aqui mostra também, né, a aplicação prática no estudo do osciloscópio, né, também segue a mesma ideia, né, as partículas defletem quando passam, por exemplo, por duas placas de densidade de cargas positivas ou negativas, tá? E aqui gera um campo uniforme fazendo essa deflexão, lembrando que a deflexão é uma curva que a partícula faz quando ela é imersa em um campo elétrico, né, a partir e isso é gerado, né, a partir do valor da carga dela, da origem da carga dela, não essencialmente do valor, mas sim da origem, se ela é positiva ou negativa. Aqui também mostra a mesma coisa. Pessoal, esses slides aqui tem algumas curiosidades, né, que eu queria que vocês dessem uma olhada com calma, né, falando o que é verdade, o que é mito, né, explicando um pouco sobre a distribuição de cargas na atmosfera, que geram, por exemplo, correntes elétricas como raios, né, isso aí eu vou deixar para vocês dar uma olhada e, por favor, se tiverem dúvidas, tirem a dúvida comigo pelo WhatsApp, entendeu? E esperem, e se vocês mesmo assim não conseguirem tirar, vocês esperem também para a gente tirar as dúvidas pelos aplicativos aí de reunião, tá bom? Mas de qualquer maneira, se quiserem tirar dúvidas, já podem ir tirando comigo pelo WhatsApp sem problema nenhum. Eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Aqui também esses dois slides são a parte de curiosidades, né? Queria que vocês dessem uma olhada, né? Ele fala sobre lendas e verdades, o que é lenda, o que é verdade. Isso é o estudo de distribuição de partículas carregadas na atmosfera, tá? Eu achei bem interessante. E aqui, pessoal, a gente fala sobre algumas aplicações práticas do campo elétrico. Então, campo elétrico tem várias aplicações práticas, né? Não tem muitas, por exemplo, em circuitos elétricos, na parte de geração de tecnologia, né? De circuitos elétricos, né? Uma delas aqui também, ó, ele mostra que, ó, sabemos que o corpo humano é capaz de gerar campos elétricos e o coração é capaz de gerar correntes elétricas que percorrem o tecido muscular, deixam o resultante em funcionamento. Toda a corrente elétrica gera um campo elétrico, obviamente, né? Que é uma grandeza vetorial que podem ser captados pelos aparelhos. Então, um né, das aplicações práticas, que existem várias, né? Aqui nesse caso aqui ele está mostrando aqui, né, que é uma aplicação prática na área da saúde, né? Então você pode, a partir do estudo de campos elétricos, você pode identificar vários tipos de doenças, né? Então você tem os aparelhos que captam, né, esses sinais que são oriundos do corpo, logo porque o nosso corpo é formado por partículas, né? E essas partículas são carregadas e geram campos elétricos. E tem algumas aplicações para o campo elétrico, né, gerado, né, a gente tem alguns equipamentos que podem detectar esses campos elétricos, gerando aí uma aplicação prática na área da saúde, né. Tem outra aplicação do campo elétrico uniforme, né, que ele mostra aqui, ó, que é o uso de capacitores. Isso aqui a gente vai ver com mais calma, que na realidade é um dos elementos que nós chamamos de elementos de um circuito, né, que geralmente é utilizado
construir circuitos de computadores, celulares e tudo quanto é coisa que você pensar que tenha circuitos, né? Então, uma das principais aplicações do estudo de campo elétrico uniforme é exatamente para construir capacitores, que é um elemento importantíssimo na fabricação de circuitos em massa, tá? Circuitos elétricos que podem ser utilizados em computadores, em celulares, né, satélites ou qualquer outra coisa que tenha equipamentos eletrônicos, ok? Tem aplicação também do campo elétrico em outras áreas, vou deixar para vocês dar uma olhada, tá? E aí tem as várias, né, aplicações aí que vocês podem dar uma olhada com calma e se precisar, vocês podem tirar a dúvida comigo, que eu estarei disponível para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Bem, pessoal, essa aula de hoje foi uma aula bem tranquila, bem rápida, falando um pouco sobre o que seria o campo elétrico, tá? Lembrando que eh, essencialmente, o campo elétrico, como eu já expliquei para vocês, ele é o intermediário entre a interação entre duas cargas, que gera o que nós chamamos de força elétrica, né? Gerando assim a lei de Coulomb, certo? E a partir das próximas aulas, a gente vai estar falando um pouco também sobre potencial elétrico, para que a gente possa depois introduzir para vocês ah, o mais, assim, digamos, um pouco mais, a aplicação mais prática da eletricidade, que é o estudo de circuitos. Pessoal, lembrando mais uma vez para vocês que essas aulas eu estou pegando os assuntos mais relevantes, né? Vocês lembram que as nossas aulas são divididas em física 1, 2, 3, 4. Estou pegando dentro desses assuntos mais relevantes, o que eu acho mais importante para a gente poder trabalhar agora nesse momento, certo? Então, sigam os slides também, além dos slides, façam as atividades do Tarefa Online e, essencialmente, a gente quer trabalhar aí as atividades que for fazendo daqui para frente com vocês dentro do assunto dos livros de vocês, tá? Dentro dos conteúdos que tanto da plataforma quanto dos livros de vocês. A gente não vai estar pegando nada de fora, não, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou disponível pelo WhatsApp, estou disponível também. eh, a gente vai estar disponível aí também em alguns aplicativos de reunião durante as semanas, tá bom? Qualquer dúvida é só você entrar em contato comigo. Lembrando que eu quero que vocês, aquelas atividades que eu passei para vocês fazerem, né, as atividades para fazerem escritas, eu vou precisar que vocês me entreguem ela aí até a segunda-feira, tá bom? Depois tenham um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.